Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos conversar hoje sobre um dos alicerces da doutrina espírita, um homem extraordinário que nos deu uma base fantástica para que nós tivéssemos robustez e também para que nós tivéssemos a filosofia espírita na palma da mão. Ele foi considerado o filósofo da doutrina espírita, ou é considerado, não é? O filósofo da doutrina espírita. Nós estamos falando de Leon Denis, francês, contemporâneo de Allan Kardec, e é um homem que não só deixou para nós uma série de livros publicados, como também deixou a sua marca na França, ajudando o espiritismo, não é? A estabelecer-se não só na França, como também no mundo. Hoje, nós estudamos Leon Denis, talvez não como devêssemos, não dentro das características da filosofia, não é? Da doutrina espírita como ele merece. Leon Denis nasceu numa aldeia chamada Foug, situada nos arredores de Tours, em França, a 1º de janeiro de 1846, numa família muito humilde. Cedo, Leon Denis conheceu as necessidades do trabalho, sentiu também dessas necessidades, desse trabalho, que a sua característica de conhecer, a sua curiosidade, necessitava fazer com que ele visse o mundo através dos livros. Mas também, muito cedo, sentiu que amigos invisíveis o auxiliavam. É interessante, porque nós estamos falando da época de Allan Kardec, não é? E de um garoto que havia nascido numa província francesa. Ele não tinha nascido e não estava na capital. Mas lá nessa província, essa vontade de ler, essa vontade de estudar foi tomando conta desse irmão, que já sentia que amigos invisíveis, amigos da espiritualidade, estavam junto com ele. Ele lia obras sérias, desenvolvendo a sua inteligência, não é? E tornou-se um autodidata sério e competente. Adorava música. Leon Denis gostava demais de música, não é? E sempre que ele podia, ele ia a uma ópera, ele ia a um concerto. Gostava de dedilhar no piano algumas músicas, não é? Algumas áreas que ele tinha aprendido. Então, com esses estudos que nós acabamos de contar aqui para vocês, que Leon Denis sozinho fazia, não é? Porque não tinha, obviamente, as condições financeiras que pudessem levá-lo a saltos maiores, ele por si só, ele ia aprendendo. Um dia, com 18 anos de idade, o chamado acaso, né, que nós sabemos que não existe, fez com que a sua atenção fosse despertada numa livraria para uma obra com um título inusitado para ele. Mas por que numa livraria? Porque Leon Denis adorava ir a uma livraria ou outra livraria. Sempre que ele tinha essa oportunidade, ele ia a uma livraria para conhecer os livros, as novidades, aquilo que estava sendo exposto. E ele então conheceu o livro dos Espíritos de Allan Kardec, que deixou dispondo, não é, naquele momento, de uma vontade extrema de conhecer o que é que trazia aquele livro dos Espíritos. Então, entregou-se com avidez à leitura do livro de Allan Kardec, estudou este livro de Allan Kardec e disse o seguinte, neste livro, não é? O livro dos Espíritos, encontrei a solução clara, completa e lógica acerca do problema universal. A minha convicção tornou-se firme. A teoria espírita dissipou minha indiferença e as minhas dúvidas. Então nós estamos falando de um irmão que tinha nascido numa aldeia simples, humilde, e que a espiritualidade já estava ajudando a esse irmão para quê?
para que ele se tornasse um curioso, não é? Para que ele desenvolvesse a vontade explícita de procurar aquela procura que nós conhecemos dentro da nossa doutrina espírita, que os aficionados, aqueles que vêm para um trabalho diferenciado, já possuem desde criança, desde pequeno, né? Nós temos outros exemplos também nesta área, mas Leon Denis então tinha essa vontade. Um pouco mais adiante desta leitura, quando ele já estava imbuído, não é, com esta doutrina espírita, já estava acreditando realmente nos espíritos, se bem que o Livro dos Espíritos era um livro que trazia todas as questões, mas naquela época não se publicavam muitos mais livros a respeito da doutrina. Então, os espíritos disseram para ele que ele tivesse coragem, não é? Que tivesse muita coragem, diz o espírito de Gianni, e que estaremos sempre contigo para te sustentar e inspirar. Ele já tinha então um caminho, já tinha irmãos que estavam ali comunicando-se, não é, através da sua intuição, a sua intuição mediúnica, de que ele teria um trabalho a realizar dentro da doutrina espírita. Em 2 de novembro de 1882, dia de finados, um evento de capital importância foi produzido na sua vida. A manifestação pela primeira vez daquele espírito que durante meio século haveria ser o seu amigo Jerônimo de Praga, não é? Que iria acompanhá-lo então durante os 50 anos seguintes, e disse para ele intuitivamente o seguinte: vai, meu filho, caminharei atrás de ti para te sustentar. Então ele já tinha este protetor, este irmão espiritual, que estava planejado, não é? Obviamente, na espiritualidade, que ele iria encaminhar esta vida deste irmão fantástico Leon Denis. Ele era inimigo da tristeza, não é? O mal físico que ele tinha um problema de visão muito grave. E esse problema da visão foi se agravando através dos anos. Mas esse problema para ele deveria ser bem menor do que a angústia que ele experimentava pelo fato de não poder mais escrever. Então ele se entristecia com isso, não é? Ele queria escrever, ele queria trabalhar com os livros, já encaminhando para esta atividade, mas tinha dificuldades. Então, algumas secretárias, algumas irmãs que podiam ali ajudá-lo, fizeram isso, não é? Durante a sua vida, e ele pôde, através delas, então, publicar outros livros também. Graças, porém, ao seu espírito e à sua incomparável memória, ele superava então todos esses contratempos, né? Sem molestar ou importunar os amigos, porque isso devia incomodá-lo, obviamente, muito, não é? Principalmente para quem, como ele, como dissemos agora, trabalhava com a escrita, com os livros. Após a Primeira Guerra Mundial, ele aprendeu o braille, porque a visão já estava deficiente a um ponto que ele não conseguia praticamente mais enxergar. O que permitiu a ele fixar no papel, não é, os elementos de capítulos, os artigos que vinham da sua intuição espiritual. Nesta época da sua vida estava, por assim dizer, completamente sem a visão. Em março de 1927, com 81 anos de idade, terminara o manuscrito que intitulou de O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Neste mesmo mês, a Revista Espírita publicava o seu derradeiro artigo. Terça-feira, 12 de março de 1927, por volta das 13 horas, respirava Denis com grande dificuldade. A pneumonia atacava-o fortemente. As suas últimas palavras, pronunciadas com extraordinária calma,
apesar da muita dificuldade, foram dirigidas à sua empregada Georgette. Diz ele: é preciso terminar, resumir e concluir. Fazia alusão ao prefácio da nova edição biográfica de Kardec. Dentre os grandes apóstolos, porque ele foi um apóstolo, do Espiritismo, a figura exponencial de Leon Denis merece referência toda especial. E merece uma referência toda especial, como nós falamos, também por quê? Porque ele deixou gravado para nós, na nossa doutrina, através dos seus livros, a filosofia espírita, porque ele interessava-se por uma parte que complementava a obra de Allan Kardec, que era o comportamento do ser humano, Como o humano, ele comporta-se na Terra quando ele está encarnado. Então, ele era como dissemos, o continuador lógico da obra de Allan Kardec. Ele constitui, então, essa tarefa sumamente difícil de tentar biografar a grande vida dada à magnitude da sua missão terrena, que era a de Allan Kardec, não é que nós estamos aqui nos referindo. Leon Denis tinha uma grande missão, a cumpriu de modo grandioso, desenvolveu os estudos doutrinários, continuou as pesquisas mediúnicas, impulsionou o movimento espírita na França e no mundo, aprofundou o aspecto moral da doutrina e, sobretudo, consolidou-a nas primeiras décadas do século. Nessa nova Bíblia, o Espiritismo, o papel de Kardec é o sábio e o papel de Denis é o de filósofo. Foi denominado de o apóstolo do Espiritismo, com acentuadas qualidades morais. Dedicou toda a sua encarnação na defesa dos postulados que Kardec transmitira nos livros e desses livros da codificação espírita. O aspecto moral deste irmão, religioso da doutrina, os princípios superiores da vida, a instrução à família mereceram de Leon Denis cuidados extremos. E por isso mesmo sua vida de provações, exemplo de trabalho, perseverança e fé é extraordinária, É um roteiro de luz para os espíritas. Diremos mais, para os homens de bem de todos os tempos. É uma figura extraordinária, Leon Denis. Quando nós conhecemos um pouco mais da sua vida, da sua dificuldade, Este homem que foi perdendo a visão, que morava, porque ele continuou a morar no interior da França, e também com todas as suas vontades que já tinham uma limitação, mas ele não desanimava, ele continuava alegre, ele continuava a transmitir aquilo que ele precisava transmitir para a doutrina. E aqui nós abrimos um parênteses para dizer o seguinte: irmãos que vêm numa grande missão como esta que nós estamos nos referindo, não tem diríamos assim, não tem algo especial na espiritualidade que retire deles as doenças, as dificuldades, problemas que todos eles enfrentam, E aqui nós vamos lembrar do nosso Chico Xavier, que também teve problema na sua visão, que também tinha dificuldades com a locomoção já no final da sua vida, de onde nós entendemos que esses missionários, eles sofrem sobremaneira para trazer para nós todas essas informações que nós aqui degustamos, diríamos assim, dentro da nossa doutrina espírita, e devemos estudar muito mais ainda, sabendo de todas as dificuldades que eles tiveram para trazer tudo isto para nós. Ainda sem contar nesta nossa conversa aqui, porque não entramos no mérito dessa questão, de Jesus, Jesus que trouxe tudo aquilo, todas as orientações evangélicas que nós seguimos, trouxe o cristianismo para nós, Trouxe a religião cristã para nós, sofreu muito
E teve dificuldades também para impor a sua doutrina, porque em todos os momentos em que ele vivenciou a sua doutrina e a sua pregação, ele vivia praticamente em defesa, não é? As pessoas estavam sempre atacando a Jesus, estavam sempre combatendo aquelas ideias dele. E ele, Leon Denis, diz que consagrei essa existência ao serviço de uma grande causa, o Espiritismo ou espiritualismo moderno, que será certamente a crença universal, a religião do futuro. Vale repetir esta frase de Leon Denis: consagrei essa existência. Ele entregou a sua vida, ele entregou a sua existência, a sua caminhada, as suas alegrias, tudo aquilo que ele poderia ter feito diferente, não. Ele entregou o seu tempo, ele entregou a sua saúde, ele entregou a sua vida, a sua existência ao serviço de uma grande causa, que é a grande causa espírita, que nós também estamos envolvidos, que veio de onde? De Deus, do nosso Pai que está nos céus, que nos entrega essa causa maravilhosa para que nós possamos levar adiante as palavras de Jesus. Esse espiritismo ou espiritualismo moderno, que será certamente, não é? Como todos nós acreditamos, trabalhamos para isso, a crença universal, a religião do futuro. As suas obras, de um modo geral, focalizam numerosos problemas que assolam os homens. E também, sempre momentosa questão da sobrevivência da alma humana em seu laborioso processo evolutivo. Aí está o laboratório de Leon Denis, onde ele colocou toda a sua inteligência, toda a sua força nesse laboratório filosófico, não é? Dos numerosos problemas que assolam os homens, a alma humana. Leon Denis, ele também imortalizou-se na gigantesca tarefa de dissecar problemas das aflições, não é, que acometem seres encarnados, fornecendo valiosos subsídios no sentido de lançar novas luzes sobre a problemática das tribulações terrenas. E todos nós que caminhamos aqui todos os dias com a fé que nós temos, com a vontade de vencer, sabemos todos dessas tribulações que nos acometem, não é? Por mais que queiramos afastar as nossas dúvidas, elas retornam e nós afastamos novamente, nós trabalhamos a nossa mente espiritual para que tudo isso não nos incomode e sabemos o quanto é difícil. Leon Denis imortalizou-se na gigantesca tarefa de dissecar problemas atinentes às aflições, então, que acometem esses seres encarnados. É uma gigantesca tarefa? Claro que é uma gigantesca tarefa, não é? Por quê? Porque cada ser, em seu ponto evolutivo, é diferente do outro. As almas não são feitas iguais, elas não são criadas por Deus iguais. E isto torna, obviamente, essa situação de entender o ser humano e entender o espírito algo gigantesco, né? Algo que foge, diríamos assim, da nossa compreensão mais simples. Temos que fazer uma reflexão complexa de como abordar essa situação para que todos, de um modo geral, possam entendê-la. Dedicando-se ao estudo aprofundado do espiritismo, em seu tríplice aspecto de ciência, filosofia e religião, que todos sabemos que a nossa doutrina tem, aspecto de, então, demorou-se com maior persistência na abordagem do seu aspecto filosófico. É onde Leon Denis caminhou com mais propriedade, diríamos assim. A sua atuação no seio do espiritismo foi bastante diversa daquela desenvolvida por Allan Kardec. Enquanto codificador, ele exerceu as suas atividades na própria capital francesa, Leon Denis
desempenhou a sua dignificante tarefa na província. Ele continuava lá no interior, não é? Em Foug, província de Tours, de onde nunca saiu. A sua capacidade intelectual e o conhecimento das coisas transcendentais fizeram com que o movimento espírita francês e mesmo mundial gravitasse em torno da cidade de Tours. Após a desencarnação de Allan Kardec, essa cidade então tornou-se o ponto de convergência de todos os que desejavam tomar contato com o espiritismo. E eram muitos, porque Allan Kardec ele disseminou o espiritismo de uma tal maneira que ele atraiu mundialmente os olhares para a França daquela época, e quando ele, Allan Kardec, já não estava mais encarnado, essa transferência, não é, foi então naturalmente para Tours, para o nosso querido irmão Leon Denis. Ele, Leon Denis, conheceu verdadeiros triunfos, e aqueles que tiveram a rara felicidade de ouvi-lo falar a uma assistência de 2 ou 3 mil pessoas, imaginem só, nós estamos falando dos anos 1900, o início dos anos 1900, não é? Onde havia o interesse já das grandes conferências para um homem como Leon Denis, que conseguia falar, apesar de não ter mais a sua visão, para 2 a 3 mil pessoas nas suas assistências, não é? Sabem essas pessoas perfeitamente, os que tiveram a oportunidade de vê-lo, o quanto era convincente a sua oratória. Com a sua inteligência em vulgar, porque precisava ter uma inteligência em vulgar para fazer tudo que esse homem extraordinário fez, não é? Ele poderia ter fugido da pobreza? Não, ele preferiu viver nela, pois, em sua opinião, era difícil acumular egoisticamente para si aquilo que ele recebia sem repartir com os seus semelhantes. Leon Denis não quis ser um milionário, não quis ganhar o dinheiro com tudo aquilo que ele estava, na verdade, colocando na doutrina espírita. Ele preferiu ficar pobre, permanecer pobre, mas fiel às suas convicções espíritas da simplicidade e da humildade. Queridos irmãos, esperamos que tenham gostado desta singela descrição de quem foi Leon Denis e que também possam procurar por seus livros, interessem-se mais pela doutrina espírita, aqueles que não são espíritas, né? Que se interessem mais, que procurem mais a doutrina espírita e os livros de Leon Denis. Muito obrigado a todos!